O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam todos bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Esse dia tão bonito que nós tivemos ao longo, desde manhãzinha até... Algumas pessoas olharam de longe, provavelmente na parte da manhã, e acharam que aqui estaria tudo coberto. Mas, na verdade, era só um belo de um colchão de nuvens que, quando passamos por ele, o sol estava magnífico. Nos encontramos neste domingo, e vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade, escutamos Jesus novamente dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes disso, Jesus diz: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, me lembro que ainda esta semana nós tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre esse evangelho, e por isso então vou fazer uma pequena contextualização dele, para que aquilo que dará seguimento a essa reflexão lá atrás e a riqueza do evangelho de hoje não fique perdida. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao dizer eu sou o caminho, ele está dizendo que através do meu exemplo, através de seguir a minha palavra, através de escutar o que falo, através do compromisso de caminhar comigo, de observar o que faço, o modo que vivo, quem eu sou, vocês chegarão à morada do meu Pai. E a fala de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, é porque naquele tempo se compreendia o seguinte: Deus moraria então numa casa, e nesta casa teria os quartos para aqueles que participam de sua vida aqui. E daí então é onde se justifica aquela frase assim: se você for dos meus, para o céu você vai, se você não for, para o inferno estará. É uma compreensão lá daqueles tempos. É uma compreensão que está assim: para os meus tudo, para os teus nada. Vem para a minha, que a salvação vem. Fica lá
que salvação não tem. É essa a compreensão que está aqui. Porque havia quem realmente estará com Deus um dia? E a casa de um pai não tem tantos quartos, Mas a imagem do pai, que tem uma casa com muitas moradas, é Jesus dizendo o seguinte: não importa quantos quartos ou quantas moradas tem, o que importa é o seguinte: siga o que eu indico, que você alcançará permanecer nessa casa um dia. Mas habitar esta casa não é lá no futuro, que é o grande problema que nós temos. Pensamos que essa casa é só lá, no dia em que partirmos dessa para melhor, se assim Deus conceder. Não. Essa casa significa uma convivência, um jeito de viver, uma compreensão de vida, de relacionamentos. Como a nossa casa, tudo isso. Na casa de cada um de nós, existe um modo de viver, um ritmo. Ou na casa de vocês é diferente. A casa do vizinho funciona diferente da de vocês, não é? Não? É tudo a mesma coisa. Todo mundo levanta às 5 horas da manhã, escova os dentes. Não escova os dentes, não? Esse é o ponto. Eu sou o caminho. Ele está dizendo, para entrar na comunhão plena com meu Pai, a começar de agora, estejam comigo. Estar com Ele agora. E ele termina o trecho que nós escutamos dizendo, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Quem entra na comunhão com Jesus Cristo e assume segui-lo como caminho, assume segui-lo com outras pessoas. Não existe ninguém que consiga provar na Sagrada Escritura, não existe, que justifique se dizer cristão vivendo isolado de todos. Não há um único versículo que justifique isso, desde que estudado do modo adequado. O cada um por si significa Deus por ninguém. Porque Jesus mesmo disse, eu estarei todas as vezes que vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então, reunidos significa mais de um. Então, cada um por si é Deus por ninguém. Assume-se caminhar com outros tantos que entenderam o que significa seguir Jesus. E Jesus está dizendo no capítulo 14 para os seus discípulos e respondendo a uma inquietude: o que nós faremos agora se o Senhor se vai? Como ficaremos se o Senhor se vai? Porque aqui está exatamente no trecho onde Jesus está dizendo, eu vou e vocês ficam, depois eu venho. Ao dizer isso, não se perturbe o vosso coração, mas façam aquilo que cabe a vocês. Vocês me conhecem, portanto vocês sabem o que devem fazer agora. Vocês sabem o caminho. E o exemplo mais simples que eu posso dar é quando nós precisamos de uma orientação e falamos com alguém assim, me ajude a encontrar um caminho para tal solução. Pois bem, aqueles que assumem seguir Jesus Cristo com fidelidade, ainda que nós não sejamos perfeitos, e não somos, assume segui-lo como igreja. E nós temos o capítulo 6, versículos 1 a 7 dos Atos dos Apóstolos, que apresenta um contexto um tanto quanto controverso.
controverso com a imagem que nós temos e que nós evocamos em algumas ocasiões para dizer sobre a igreja. Todos. Dos que se sentam nos bancos, dos que observam de fora e também aqueles que, como eu, exercem algum ministério, seja ele ordenado ou não. Nós pensamos que a igreja deve ser sempre de pessoas perfeitas e, contudo, exatamente ajustadinho. Sabe aquelas pregas da década de 80, quando as meninas iam para os colégios com aquelas saias azuis e a camisa branca? A senhora já usou? E toda pregueadinha, era um dedo de prega. Aquilo tinha que estar bem passadinho, arrumadinho, todo afiladinho, entrava todo mundo naquela filinha e cantava o hino nacional, que era um tempo bom, inclusive, naqueles tempos. Porém, a gente pensa que tem que ser tudo assim. Entretanto, o capítulo 6 vem apresentar que a comunidade dos discípulos, justamente porque tem muitas perturbações e porque não entendem exatamente qual é o caminho a seguir, desde sempre tiveram grupos que achavam-se com o direito de ter a resposta ou alguma coisa a mais do que o outro. O que nós temos aqui na narrativa do capítulo 6 é a descrição de uma comunidade dividida em dois grupos, onde uns negligenciavam a assistência a outros. Isso existe desde sempre e até hoje, aqueles que falam e aqueles que dizem, ou aqueles que apontam, ou aqueles que participam, que somos nós, não entendemos o ponto fundamental. Se conhecemos e assumimos seguir a Jesus Cristo, precisamos ter as seguintes compreensões. Uma dica que acho muito importante. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. As nossas comunidades não é formada por pessoas perfeitas e nunca será. Porque somos nós que formamos. Se nossa casa não é perfeita, por que a igreja deve ser se nós também participamos dela? Queremos e temos um protótipo de perfeição, mas nos esquecemos. A perfeição que tanto falamos, ela começará a existir quando nos empenharmos em fazer o nosso papel, cada um. A discussão sobre as viúvas estão sendo deixadas de lado. É o grupo de gregos convertidos a Jesus Cristo com o grupo de judeus. E um desses dois grupos não está sendo bem assistido. E a primeira coisa, um outro grande problema que nós temos, os apóstolos são reconhecidos como aqueles que ajudam a orientar os passos da comunidade. Existe um problema. As viúvas não estão sendo assistidas do modo adequado. E como é próprio das nossas vivências, olha-se para o problema, debruça-se sobre o problema, regozija-se com o problema e esquece de se buscar a solução. Marcado, então, por aquela compreensão, Deus há de nos ajudar, ou então, o que nós temos no tempo presente? Padre, o que faremos? O senhor tem que dar a solução. Ou então, o bispo tem que dar a solução. Ser referência significa que a gente orienta. Significa que nós indicamos. Mas isso não exclui a participação de todos. Por isso, que os discípulos apresentam. A nossa missão é esta. Então, agora, nos apresentem pessoas que possam nos ajudar nessa tarefa para que ninguém fique desassistido. Vejam que coisa interessante. Devolve-se àquela comunidade que está em pé de guerra o problema que eles trazem. Porque o problema da igreja não é só de alguns,
É de todos que se dizem igreja. É de todos que se dizem cristãos. É de todos que se dizem católicos. É de todos que se dizem discípulos de Jesus. Mas nós temos a capacidade de achar que alguns são mais responsáveis que os outros. Isso para justificar a nossa inércia. E é assim mesmo que funciona. Quem nunca teve essa experiência no seu julgamento, na sua fala, na sua comunidade ou na sua articulação pastoral, que atire a primeira pedra? Não chegou nenhum até agora. Indiquem 7 homens que possam fazer o papel. E aí vem um detalhe. Estes homens são indicados para dizer e significam justamente a igreja não é formada de alguns que têm alguns privilégios. Como nós, infelizmente, temos a capacidade de pensar que alguns devem ser mais privilegiados. Não. A igreja é formada por homens e mulheres que têm uma missão: fazer as obras de Cristo. Todos participam disso, porém, cada um com uma missão bem específica. Estes 7 homens indicados aqui tinham uma missão específica. E um outro detalhe muito importante. Uma missão que passa pela seguinte compreensão: não adianta somente trazer os problemas para se regozijar com eles. É preciso que nós nos comprometamos com a solução. O problema do tempo atual, muito presente, é que nós pensamos que somos discípulos de Jesus Cristo se cada um estiver por si e Deus por ninguém. E, infelizmente, isso não funciona. E não funciona mesmo. Porque se essa receita estivesse dando certo, desde o ano 1500, nós não teríamos tantos desafios que simplesmente vão e voltam. Nós não teríamos o problema simples de pensar que a igreja é um templo ou algumas pessoas, mas um edifício espiritual formado por homens e mulheres que entenderam: na casa de meu Pai há muitas moradas, portanto, vivam aquilo que eu lhes indico, porque a minha palavra orienta e ajuda-os a entender o tempo presente com verdade e faz com que vocês transformem o contexto onde vivem em algo realmente valoroso, que a gente possa dizer assim: vale a pena viver. Hoje, infelizmente, muitos falam de Jesus, mas poucos se comprometem com aquilo que diz a carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Aliás, me permitam, vou pegar do versículo 4. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, porém rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Aproximarmos-nos dele é assumir a caminhar segundo o que ele nos indica. Como caminhar segundo o que ele nos indica, se não escutamos? Se não criamos a intimidade? Lembremos que nós podemos olhar e pensar alguma coisa de uma pessoa com o nosso olhar preconceituoso, e ainda assim, quando nós escutamos e convivemos com outras pessoas que o conhecem, descobrimos uma outra face. Aquela pessoa com quem o meu santo não batia, de repente os anjos já começam até a bater asas juntos, simplesmente porque a gente enxerga de uma outra forma. Desse modo, também vós, como pedras vivas, formai o edifício espiritual. A igreja não é somente um templo ou alguns, são todos aqueles que assumiram caminhar segundo Jesus Cristo, percorrer esse caminho. Um sacerdócio santo que perceba exatamente que não são algumas coisinhas que nós fazemos que nos farão participar da vida de Deus, mas colocar todo o nosso viver, porque a única coisa que realmente temos para oferecer a Ele não é outra senão o nosso amanhecer e o nosso entardecer. É aquilo que acontece conosco quando somos fecundados e que um dia o nosso último sopro dará fim. O sacrifício santo,
a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, sacrifício, o fazer sagrado, em tudo o que fizerdes, por causa de Cristo, de tal forma que sejais agradáveis a Deus, porque assumiram seguir a Jesus Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem quem é o Pai. Conhecemos, Senhor. Há tanto tempo vocês estão comigo e não sabem a quem seguem? Talvez seja justamente esse o problema de muitos de nós que nos dizemos cristãos católicos, tão fervorosos, mas nos esquecemos, em primeiro lugar, de escutar bem ao Senhor, nos entender como igreja, comprometidos com ela, respeitando aqueles que nos orientam e, principalmente, fazendo o nosso papel e não esperando que alguém traga a solução numa bandeja de prata, porque ela também está nas nossas mãos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo